Olá, hoje nós vamos falar sobre a cinética das reações químicas. Algumas transformações químicas podem acontecer rapidamente, como é o caso da combustão do fósforo. Já outras podem levar décadas ou até séculos para acontecer, né? Como nós observamos aqui com o caso da ferrugem. Qual que é a importância da gente investigar o tempo em que os reagentes levam para se transformar nos produtos de uma reação química? Bom, saber por que uma reação química ocorre é uma das áreas mais importantes das ciências e tem vários desdobramentos e aplicações, tanto no cotidiano quanto na nossa indústria. As transformações químicas que acontecem a todo momento ao nosso redor, elas vão acontecer em intervalos de tempo bastante variados. Algumas, como eu mencionei, são muito rápidas, né? Como a reação de combustão, né? Que é pegar fogo ou explodir, e as reações de neutralização. Já outras reações químicas vão ser mais lentas, né? Como é o caso da formação da ferrugem ou até mesmo a formação do petróleo, que leva até milhões de anos. Com base no estudo da rapidez das reações químicas, é possível a gente entender o que acontece, né, com o estado inicial e final de uma reação química. Para entender melhor esse fenômeno, é que é preciso a gente investigar quais são os fatores que vão influenciar a velocidade de uma reação química. A área do conhecimento da química que investiga a rapidez das transformações químicas é a cinética química. A cinética química, ela vai observar um processo químico, ou seja, uma reação, vai discutir por que aquela reação química ela acontece de forma rápida ou tão devagar, vão realizar medidas e vão tentar entender e explicar o que está acontecendo ali naquela reação. Bom, para a gente investigar essa rapidez de uma reação química, é utilizado um modelo científico que é chamado de teoria das colisões. O princípio básico da teoria das colisões é de que as partículas elas precisam se colidir umas com as outras para que aconteça uma reação química. Essa figura ela mostra exatamente isso. Nós temos nos reagentes A e B e o X e Y. Então, nós temos duas moléculas, AB, XY. Quando elas se colidem, ou seja, quando elas se chocam, elas formam um complexo ativado. Esse complexo ativado, quando ele se solta, ocorreu a reação química. Agora, A está ligado com o X, enquanto B está ligado com o Y. É uma reação de dupla troca. Então, para que os reagentes eles sejam convertidos em produto, é necessário que haja quebra das ligações químicas nos reagentes e que se formem novas ligações químicas nos produtos. Isso significa que não basta que as partículas simplesmente elas se colidam, né, com que elas se choquem, mas é importante que aconteça uma colisão efetiva. Essa colisão efetiva é que vai levar à formação de novos produtos. Então, nós concluímos que quanto maior o número de colisões efetivas, maior será a rapidez de uma determinada reação química. Quanto mais colisões, mais rápido acontece uma reação química. Existem 4 fatores que vão alterar a rapidez de uma reação química. É a superfície de contato, a concentração dos reagentes, a temperatura e o uso de catalisadores. Agora a gente vai falar de cada um desses fatores. Primeiro, a superfície de contato, né? Então tem a ver com a área total aqui do reagente. Quando nós modificamos o formato de um material, nós alteramos essa superfície de contato. Superfície é a área desse material, né? Quanto maior é a superfície de contato, mais átomos ou moléculas vão estar disponíveis para reagir. Isso, obviamente, vai resultar no aumento da velocidade dessa reação química. Aqui tem um exemplo bem simples, né? Tem um comprimido efervescente. Quando a gente coloca ele inteiro, assim, né, sem quebrar, essa reação química que vai transformar esse comprimido em gás carbônico, ela leva muito tempo. Se a gente quebra ele em pedacinhos bem pequenininhos, nós aumentamos a superfície de contato do comprimido com a água, o que obviamente faz com que a reação química aconteça numa velocidade muito maior, né? Então, quem puder, faça essa experiência em casa, né? Então, você precisa de 2 comprimidos efervescentes, né? Vai colocar um inteiro e outro que vai ser quebrado em vários pedacinhos. Vocês vão reparar que esse que é quebrado em vários pedacinhos, ele se transforma completamente em gás carbônico de uma maneira muito mais rápida do que esse outro aqui.
Outra reação química é quando se coloca uma placa de zinco, quando ela é adicionada numa solução aquosa de ácido sulfúrico. Quando ela é colocada na forma de placa, ela leva muito mais tempo para se transformar, né, basicamente nos seus produtos. Enquanto o zinco em pó, isso acontece de forma muito mais rápida. Né? Então, quanto maior é a superfície de contato que está disponível para a reação química, maior vai ser a sua velocidade. Concentração dos reagentes é o segundo fator. O termo concentração, ele está associado à quantidade de soluto em razão da quantidade do solvente, da solução. Né? Então, nós temos uma grande, está associada às quantidades, né? Do que você tem de solvente e de soluto dentro de uma solução. Segundo a teoria das colisões, o aumento na quantidade dos reagentes, mantendo-se constante o volume da solução, vai contribuir para que aconteça um maior número de colisões efetivas. E, obviamente, isso vai reduzir o tempo da reação química. Vamos observar aqui, né? A solução é a água. Né? Então, você tem a mesma quantidade de água aqui e aqui. Porém, aqui você coloca uma maior quantidade de reagentes. Aqui não, desculpa. Né? Na segunda figura, você tem uma quantidade maior de reagentes. Né? Então, aqui você tem uma quantidade X e aqui você tem o dobro dessa quantidade de reagentes. Para uma mesma quantidade de solução, na segunda reação química, isso vai ser muito mais rápido. Por quê? Porque você tem uma quantidade maior de reagentes. O terceiro fator que influencia é a temperatura. A temperatura, ela está associada ao aumento da agitação das moléculas. Então, quando essa daqui, por exemplo, né? Aqui eu tenho água quente, aqui eu tenho água fria. Nas duas eu vou colocar o comprimido efervescente. Na que tem água quente, eu tenho as moléculas da água que estão muito mais agitadas. Né? E essa maior agitação das moléculas vai fazer com que aconteçam muito mais colisões entre as moléculas dos reagentes. E, obviamente, se acontecem mais colisões, também vai acontecer a reação química de forma muito mais rápida. Né? Então, se a gente quer que a velocidade da reação química aumente, a gente aumenta a temperatura dessa reação. Por exemplo, se a gente quiser reduzir a velocidade de uma reação química, nós devemos abaixar a temperatura. Né? Então, menor a temperatura, menor a velocidade de reação. É por isso que a gente coloca os alimentos dentro da geladeira ou dentro do freezer, né? Porque nós queremos que a velocidade das reações químicas de decomposição fiquem mais lentas. Então, o alimento ele vai levar muito mais tempo para decompor nas baixas temperaturas. E o terceiro fator que influencia é o uso de catalisadores. Catalisadores são substâncias que vão alterar a rapidez de uma reação e vão poder ser recuperadas no processo. É como se ela fosse uma maquininha que faz com que a reação química aconteça mais depressa. Né? Então, o processo que envolve um catalisador, ele recebe o nome de catálise. Então, catálise é quando uma reação química usa um catalisador. Como eu mencionei, como se fosse uma máquina, né? Você coloca ele dentro daquela máquina e a máquina acelera o processo de reação química. Aqui tem um exemplo de um gráfico, né? Com catalisador e sem catalisador. Nós percebemos que a energia sem catalisador, ela é muito mais alta, né? Então, e consequentemente, o tempo que leva para a reação química acontecer também é muito mais alto. Com o catalisador, a reação química é mais rápida e gasta menos energia. Um exemplo de catalisador natural ou biológico são as enzimas digestivas. Né? A enzima, essa daqui, ela é um tipo de proteína em que o substrato, no caso, o alimento, né? Pode ser um amido, né? Então, essa daqui vai ser a enzima amilase. O amido ele vai se encaixar aqui e vai ser quebrado. A enzima ela não gasta, né? Então, ela é uma maquininha. Coloca lá em cima dessa maquininha, o amido ele vai ser quebrado, formando os produtos, e ela continua aqui disponível para ser utilizada novamente. Então, o catalisador é uma substância que acelera a velocidade de uma reação química. E as enzimas digestivas são catalisadores biológicos ou catalisadores naturais. Bom, é isso. Qualquer dúvida,